Muito bem-vindo para mais um Cristão Próspero. Então vai se chegando que hoje nós vamos entender como que faz para alcançar todos os objetivos que você tem, espiritual, entende? Toda a esfera da prosperidade se trata de prosperidade física, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade matrimonial. E hoje nós vamos falar de como que a Bíblia nos ensina a alcançar êxito em todas as áreas. E sim, tá bom? Sim, Deus, ele é o mais interessado em te ver próspero. Entenda que Deus não se alegra de ver os seus filhos infrutíferos. A própria palavra diz que o machado está posto à raiz para cortar a árvore que não dá frutos. E se você ama muito a Deus e quer manifestar a glória de Deus, você precisa atingir a prosperidade. Se você pegar a maneira que Jesus se apresentava no Novo Testamento quando ele veio, Jesus operava prodígios e maravilhas, e as pessoas viam que ele era a manifestação do Messias, ele era o Cristo, ele tinha muitos sinais. E Jesus era ao extremo próspero, Jesus era a própria prosperidade e vida. Então entenda, cristão, que o próprio Deus nos deixou a Bíblia, tá? E se nós entendemos como utilizar a Bíblia, você vai alcançar todos os seus sonhos. Se você sonha e tem sonhos de bênçãos para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua equipe de trabalho profissional dentro da empresa onde você trabalha hoje. Se você tem planos benignos para essas pessoas e para você, esses planos vão se cumprir. Porém, para que eles se cumpram e venham até você, você precisa ter princípios bíblicos. Então, hoje nós vamos falar o poder da Bíblia e como utilizar esse princípio para você parar de correr desesperado atrás de conquistas materiais, quando na verdade o seu foco e o seu desespero seria para obedecer a palavra, obedecer a Deus, e os bens que você tanto almeja, materiais, seja uma viagem, seja comprar uma casa melhor para sua família, seja ter um carro melhor, esses bens deveriam vir até você, entende? Que tudo isso que você deseja materialmente deveria ser um fruto natural que acontece com a sua vida. Só que para que isso seja natural e você não tem que se matar em dívidas, financiamento para pagar outro financiamento, financiamento atrás de financiamento, você precisa exercer os princípios. Eu estou olhando aqui, ó, porque está bem aqui minha Bíblia, a minha espada. Você precisa obedecer os princípios que estão aqui dentro. E eu garanto para você que não é uma tarefa fácil, tá? Você vai entender hoje e vai prosperar muito, tá? Em todas as esferas. Mas existe uma grande diversidade, uma grande luta para você ter intimidade com esse livro, tá? Chega a ser uma batalha espiritual, porque quando você tem acesso a esse livro, você desbloqueia a sua mente, você abre a sua mente e passa a prosperar abundantemente, tá? Então vamos lá. O livro que rege a humanidade próspera. Por que a Bíblia é o livro que rege a humanidade próspera? Ou seja, as pessoas que prosperam nos seus relacionamentos de maneira genuína são pessoas que obedecem à palavra de Deus. Vamos lá. Fidelidade. Qual o livro que nos diz que nós devemos ser fiel, nós devemos ser leal? É a palavra de Deus, é a Bíblia. O livro que nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo, o livro que nos ensina a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, é a Bíblia. O livro que pede para que as esposas sejam submissas aos seus maridos é a Bíblia. Entende que submissa está debaixo da mesma missão. Entende que a submissão é que os dois têm o mesmo propósito, e ela se submete à missão do marido. Você tem, homens, você tem noção do poder que é ter uma esposa que está submissa ao seu propósito? Mulher, você tem noção do quanto um homem pode prosperar se você se posicionar de maneira correta na submissão? Entende? Esquece machismo, feminismo, esquece. Aqui é o canal Cristão Próspero, aqui é para você prosperar muito à luz da Bíblia. Mas quando se une os dois, existe um poder magnífico de multiplicação. E é lógico que a escassez não quer que a prosperidade vença.
E é por isso que é uma luta para você ler a Bíblia e compreender esses princípios, tá? Então, quando você vê as pessoas prósperas, são pessoas não que fantasiam, porque ninguém, gente, ainda mais hoje, com a internet, quem consegue fantasiar um casamento próspero? Não tem como, a polêmica vai surgir, vai dar ruim, ninguém consegue esconder ou mascarar. Agora, quem é próspero no casamento, eu falo casamento porque é uma das bases mais difíceis de prosperar, tá? Tem pessoas que conseguem ganhar muita grana fácil, mas não conseguem ter um relacionamento saudável e duradouro, entende? Tem pessoas que conseguem amizades muito fácil, tem pessoas que conseguem até ficar legal emocionalmente, mas não conseguem gerar um relacionamento saudável, um relacionamento pessoal íntimo, entende? Então, é por isso que eu citei mais o casamento. Mas vamos lá. Então, quando a pessoa prospera de verdade, não tem como ela esconder, entende? Não tem como a pessoa se fingir próspera por muito tempo, ainda mais hoje no digital. Então, as pessoas que conseguem exercer os princípios, você consegue prosperar genuinamente e para o resto da vida. E antes de eu te explicar como que você faz para entender o poder bíblico e utilizar ele, eu queria te contar uma história, tá? Nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu queria te contar a história do mapa do tesouro, tá? E um homem, ele recebeu um mapa do tesouro. Ele estava caminhando, ele fez amizade com um terceiro, né? E esse homem que achou o mapa do tesouro, ele era muito íntegro, ele era muito correto e ele não era ganancioso. Entende que há diferença entre ambição e ganância. O cara ganancioso, ele quer aquilo que é dos outros, ele quer mais do que ele produz, né? Isso é uma ganância diabólica, demoníaca. E esse homem era muito íntegro, então ele era muito justo, ele dividia os lucros adequadamente, ele nunca tocava naquilo que não era dele. E ele não queria nem saber de fofoca ou de conversa fiada. Era um cara muito íntegro e justo. Ele não queria ficar escutando, ele simplesmente fazia o que tinha que ser feito, fazia a parte dele e se resguardava. Era um homem muito íntegro, um homem muito na dele, muito sabia o que queria, né? Muito focado. Então o foco levava ele a ter uma conduta diferente das demais pessoas que trabalhavam com um homem muito rico e poderoso. E esse homem, né, já né, à beira ali da sua última fase de vida, já idoso, ele decide entregar o mapa do tesouro, tá? Para esse homem íntegro, esse homem que fugia da fofoca, fugia das conversas fiadas, era muito focado, trabalhava, era muito justo, muito honesto, e ele realmente conseguia conectar com as pessoas com o coração. Ele não olhava simplesmente por aquilo que as pessoas poderiam dar para ele. Ele simplesmente se conectava com as pessoas e entendia o valor pessoal de cada pessoa. E isso acabou chamando muita atenção desse idoso. E ele estava prestes, né, à beira ali de chegar aos seus últimos dias, e ele não queria que toda a herança dele, o ouro que ele juntou durante muitos anos, durante toda a sua vida, se perdesse. Então ele tinha que deixar isso para alguém. Só que, como você já deve saber, mas se você não sabe ainda, eu vou te explicar aqui rapidão, o dinheiro, o ouro, ele potencializa o seu caráter. Ou seja, se você for uma pessoa boa, íntegra, o dinheiro tende a fazer você exercer mais a justiça e a integridade. Agora, se você for uma pessoa má, ou uma pessoa que se deixa levar pelos prazeres carnais, pela imoralidade, o dinheiro vai potencializar isso. Então, esse homem, ele não queria que todo o recurso dele de toda a vida fosse usado para potencializar o mal. Então, quando ele entendeu e conheceu esse homem íntegro e justo, ele se identificou com esse homem e falou: bom, esse homem, de fato, ele realmente vai seguir o meu legado. Esse é um cara justo, um cara certo. Esse homem é um homem que vale a pena investir e deixar o mapa do tesouro, então ele vem e entrega o mapa. Fala, ó, esse mapa aqui é seu, e se você seguir as instruções desse mapa, você vai encontrar uma grande quantidade de ouro, de prata, de pedras preciosas. E quando o homem íntegro, ele não quis receber, ele falou, não, rapaz, mas assim, de mão beijada, você está me dando uma fortuna de mão beijada, fácil. Ele ficou desconfiado e depois de tanto esse homem insistir e explicar a intenção genuína de ele fazer aquilo,
esse homem íntegro aceitou. Ele aceitou receber esse mapa. E ele ficou muito desconfiado. Ele falou, cara, será mesmo? Será que é possível? Do nada, assim, eu recebi o mapa do tesouro. E ele, pensativo, ele falou, bom, eu já recebi o mapa. Se é verdade ou não, eu acho muito fácil. Bom demais para ser verdade. Mas então eu preciso, pelo menos, ver. Né? Se for mentira, não tem problema. Vou perder alguns dias, né, da viagem, do trabalho de buscar, do investimento que eu vou fazer para essa viagem. Mas, se for verdade, eu vou receber uma grande fortuna. Então, esse homem íntegro, ele decide seguir o mapa. E o inesperado acontece. Depois de algum tempo ali buscando, se dedicando, investindo muito para encontrar esse tesouro, era verdade. Apesar de ele ter desconfiado de que será que realmente vale a pena seguir esse mapa? Será que vale a pena perder todos esses dias de trabalho para buscar um tesouro que eu ganhei assim tão fácil? Será que é verdade? Só que a resposta foi muito racional. Ele falou, não, simplesmente eu preciso ver para crer, eu não perco nada, então vale a pena pelo menos tentar. O não eu já tenho. Mas e se eu tiver o sim? E se for genuíno aquilo que aquele homem me falou? Então ele vai e ele encontra o tesouro. Tá? Esse homem encontra o tesouro. E quando ele encontra o tesouro, ele fala, nossa, de fato, era verdade. E ele fica muito contente, não pelo ouro ou pela prata, pela aquela quantidade de grana, mas ele fica contente porque houve um acelerar na vida dele. E ele pôde exercer aquele ministério com mais velocidade. Então, quando esse homem encontrou, tá, o ouro, ele voltou, né, vendeu tudo que ele tinha, pegou a grana e comprou a terra, comprou aquela propriedade onde havia toda aquela grande quantidade de tesouro escondida. Então a terra se tornou dele e todo aquele tesouro. Então ele não precisou nem gastar com frete, até para não chamar tanta atenção. Então ele fez isso e se tornou poderosamente rico e de maneira rápida, podendo assim investir mais em seu ministério, investir mais naquilo que ele nasceu para fazer, compreende? Então, esse mapa do tesouro é nada mais nada menos do que a própria Bíblia. E olha só que engraçado. Todo mundo, talvez você ou a maior parte do povo brasileiro tem uma Bíblia em casa. Só que se você pergunta para a igreja, pelo menos tantas vezes que eu preguei, que eu palestrei ou que eu estava ali no altar falando da palavra, eu costumo perguntar, peço para levantar a mão, todas as pessoas que já leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. E, gente, raramente levanta a mão mais do que 2 pessoas. Entende? Então, uma pequena multidão à minha frente, eu pergunto, quem já leu esse livro inteiro? E uma pequena quantidade, 1, 2 pessoas, levanta a mão e diz, eu já li a Bíblia inteira. Então, veja bem, a Bíblia, ela é um mapa, ela é um manual que vai acelerar todos os seus resultados, porque ela contém todas as respostas. Nem a inteligência artificial e nem o Google possui tantas respostas como esse livro. E o melhor de tudo é que, quando você lê a Bíblia e ela é revelada no seu espírito, você não só lê teoricamente, mas existe uma mudança de caráter e você começa a pensar de maneira diferente. E quando você pensa de maneira diferente, você age de maneira diferente. E quando você age de maneira diferente, você traz novos resultados para a sua vida. Então, talvez você tenha dificuldade na sua área emocional. Você compra coisas que não deve, você come demais, entende que se alimentar muito, glutonaria, é um problema emocional. Não estou aqui para criticar, tá? Por favor, não estou aqui para criticar pecado de ninguém. Eu estou aqui para mostrar como você vai utilizar a Bíblia para prosperar abundantemente. Como acontecer essa transformação. Então, quando você lê a Bíblia, a sua cultura na revelação do Espírito, ela muda de dentro para fora. Entende? Quando é religião,
é de fora para dentro. Então você paga um preço alto para tentar seguir as coisas corretas. Agora, quando a Bíblia te muda de dentro para fora, você consegue andar nos princípios e na santidade de maneira natural, entende? Você já não se agrada mais de fazer o mal. Quer ver um exemplo? Palavrão. Antes de ter um encontro com a Bíblia ou com Cristo, talvez você ou eu falava palavrão facilmente e estava tudo bem. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, eu pelo menos comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais, ir para a igreja, frequentar, realmente tentar entender mais sobre esse livro e sobre a prosperidade. Entenda que isso aqui serve para quem for cristão e quem acredita na Bíblia, tá? Se você é cristão, acredita na Bíblia, independente da sua placa de igreja, isso aqui vai funcionar para você, tá? Então vamos lá. Depois de um tempo já lendo a Bíblia, eu não conseguia mais falar palavrão. Todas as vezes que eu falava palavrão, eu estava errado e eu me sentia muito mal. Então eu consegui vencer o palavrão, porque eu já tinha nojo de falar palavrão. Da mesma forma, até mesmo o arguile, entende? Problemas com isso, eu tive esse problema, esse vício nesse caso específico, o arguile, né, por exemplo. Então, depois de eu tanto ler a Bíblia, quando eu fazia aquilo, eu falava, poxa, eu estou prejudicando meu corpo é templo do Espírito Santo, isso não é legal. Então, com o tempo, a cultura mudou de dentro para fora, e olha só, eu consegui vencer esse vício. Então, entenda que não é para criticar ninguém, eu tô aqui para te ensinar como o poder bíblico pode transformar a sua vida. Inclusive, atualmente, já pegando o gancho aqui em relação a vícios, eu tenho visto muitos jovens com problema no pulmão, com câncer no pulmão, por causa daquele vape, entende? Vape eu nunca tive problema nenhum, mas antes, na minha época, ali da juventude, eu tive problema com arguile, graças a Deus, através desse livro aqui, eu venci. Mas olha só, talvez você tenha problema com o tal do vape, e isso prejudica a saúde, você já sabe disso. Mas, Thiago, eu sei disso, mas eu não consigo parar. Entende? Então, esse vício tem domínio sobre você. Mas até mesmo esse vício, ele pode ser vencido através da Bíblia, entende? Então, agora, depois dessa história, eu queria compartilhar aqui com você uma pesquisa feita, uma pesquisa norte-americana, que estudou estudou 40 mil pessoas que tiveram acesso na Bíblia, tiveram resultados expressivos. Eles tiveram alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas lia a Bíblia uma vez por semana. A segunda, 3 vezes por semana. E um terceiro grupo lia a Bíblia 4 vezes por semana. As pessoas que leram a Bíblia uma vez por semana não tiveram nenhuma transformação significativa. Agora, já para adiantar, vamos para as pessoas que tiveram contato com a Bíblia 4 vezes por semana, tá? Então vamos lá. Estudo Bíblia 4 vezes por semana, é isso aqui que a gente vai focar. Então, o grupo de pessoas que acessaram a Bíblia 4 vezes na semana, elas tiveram um resultado expressivo na sua vida. Elas tiveram uma transformação absurda, surreal, sobrenatural. E eu vou citar aqui algumas dessas transformações para a gente poder continuar, tá? Sentimento de solidão caiu 30%, problemas de raiva, de ira, caíram 32%. Amargura em relacionamento, casamento, filho, amigo, etc., caiu 40%, tá? 57% menos de chance de problemas com álcool. Olha só que poderoso isso. A ação de compartilhar a fé aumentou 200%. Aumento no discipulado aumentou 230%, ou seja, a pessoa fica mais fácil de pedir ajuda para outras pessoas para acelerar o seu resultado. E nós vemos tantos coaching aí falando sobre networking, sobre você também olhar pessoas que já chegaram onde você quer estar. E olha só o que a Bíblia faz, aumento do discipulado. O que é o discipulado? Tem alguém que é mais experiente do que você e você é discipulado por essa pessoa para se aproximar de Cristo. E isso acelera muito os seus resultados.
E as pessoas no mundo, na internet, no mundo corporativo, estão usando isso. E é a Bíblia que ensina isso. Fazei discípulos. Entende? A própria Bíblia. Sentimento de estagnação espiritual cai 30%. Olha só isso aqui. 61% menos chance de se envolver com pornografia. Eu tive tanto problema, né? Eu não sou, né, eu não sou nenhum super-herói. E eu não tenho medo de admitir as falhas que eu tive. Então, eu tive problema. E o que me fez vencer a pornografia de uma vez por todas foi a Bíblia Sagrada. Então, vou ler de novo, olha só que incrível, 61% menos chance de se envolver com pornografia, 68% menos chance de sexo fora do casamento. Olha só, o que destrói casamentos? Traição, adultério, entende? Que parece que a mídia quer tornar traição e adultério como algo normal, e não é normal. Cristão, traição não é normal, você gosta de ser traído? Segundo grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você gosta de ser traído, cristão? Ninguém gosta de ser traído. Entende? Então não é normal. Traição, adultério não é normal. A mídia pode tentar inventar e falar o que quiser, mas não é normal, tá? 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Olha só, que incrível. Então, olha quantos benefícios você vai ter simplesmente por ler a Bíblia 4 vezes por semana. Olha o tanto de coisas que vão transformar no seu caráter. E quando você segue eliminando esses vícios da sua vida, pornografia, jogos de azar, sexo fora do casamento, problemas de ira e de raiva, problemas no relacionamento, seja com esposa, filhos e etc., e amigos. Olha só o tanto que você prospera só lendo a Bíblia, tá? 4 vezes por semana. A gente nem tá falando aqui profundo ainda. A gente mal e mal começou essa conversa, entende? Então, olha só, ler a Bíblia 4 vezes por semana vai te trazer um impacto surreal. Então, veja bem, não importa como está o seu ano, não importa como está o seu mês, não importa como você está agora. Você tem noção das probabilidades de prosperidade que você pode ter ainda esse ano, ainda esse mês, ainda hoje. Você tem noção do impacto que você pode ter para os próximos 365 dias? Para os próximos 5 anos, você pode fazer coisas extraordinárias simplesmente seguindo esse livro. Gente, é só parar e ler. Olha a probabilidade, olha estatisticamente o tanto que você vai crescer só parando para ler 4 vezes por semana. E tem muito mais, tá? Isso aqui é só o começo do começo, do tanto que você pode prosperar através desse livro. Então, repito o que eu repeti no começo. Deus, ele é o mais interessado em te ver próspero, rico, abundante é o próprio Deus. E não sou eu que estou falando, um estudo científico feito que a Bíblia transformou inúmeras pessoas. Você tem noção? Você tem noção do que é isso? Então vamos lá. Como ler a Bíblia? Eu recebo tanto essa pergunta aqui, como ler a Bíblia? É simples, tá? Só que eu quero que você entenda que é uma jornada. Por favor, entenda isso, tá? Você não vai começar a ler a Bíblia e do dia para a noite vai transformar água para vinho. Você não vai ter a cultura do céu implantada instantaneamente na sua mente. Mas é uma jornada. A mudança, ela vai acontecer. Mas entenda que é uma jornada. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu entendi muito pouco. Entende? Eu entendi algumas partes da Bíblia fez sentido. Quando eu li a Bíblia de novo pela segunda vez, as coisas começaram a mudar, porque já fazia conexão entre a Bíblia, entende? Do começo ao fim, a Bíblia está toda conectada. Então, eu comecei a compreender melhor. Da terceira vez que eu li a Bíblia inteira, ótimo!
Entende que a Bíblia se renova a cada tempo. Então você pode ler a Bíblia 3 vezes por ano e quando você for ler de novo, algo novo será revelado no seu espírito. Entenda, cristão, que ler a Bíblia, essa jornada da prosperidade bíblica, né, sobre o poder da Bíblia, como utilizar esse poder, é uma construção. Entende? Você vai construção, você vai construir a sua jornada da prosperidade e você precisa fazer isso. Porque eu que estou aqui falando agora, eu não vou cumprir o seu propósito. Jesus não vai cumprir o propósito que ele te chamou. Entende? Não é o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos. Não são eles que vão fazer e cumprir o seu propósito. O propósito pelo qual Jesus chamou você. Entende? Entende que a inveja é a coisa mais ignorante espiritualmente falando. Você não tem que ser igual ao seu irmão. Você não precisa copiar o seu irmão, a não ser no exemplo do caráter de Cristo. Entende? É tanto cristão invejando, eu já vi isso é muito chato, entende? É um cristão querendo ser melhor que o outro cristão, isso é absurdo. Porque cada pessoa vai desenvolver um papel específico no corpo de Cristo. E se você não focar no seu papel, você não vai prosperar. Se você focar na grama do vizinho, no carro que o irmão está trocando, na casa que o irmão comprou, a esposa do outro irmão é maravilhosa. Cuida da sua esposa, cuida da sua casa, cuida do seu carro. Faz quanto tempo que você não lava o seu carro? Às vezes você invejou o carro do seu irmão, mas você não é nem capaz de manter o seu carro limpo. Entende? Você invejou a casa do seu irmão, mas você não é nem capaz de manter a sua casa limpa e organizada. Entende? É nesse nível. É isso que a Bíblia vai trazer transformação para você. Primeiro você vai ser fiel sobre o pouco e sobre o muito, inevitavelmente, Deus vai te colocar. Então, se você cuida bem da sua casa, independente se ela é alugada, se ela é pequena, se ela é grande, você está sendo fiel no pouco. E Deus vai poder te abençoar te dando uma casa melhor. Mas como que ele vai fazer isso se você não cuida e não dá valor e não é grato nem pela sua casa? Como que Deus vai te dar um carro melhor se você menospreza o seu carro, você não lava o seu carro, você tem raiva do seu carro? Como que Deus vai te dar um carro melhor? Entenda então que você vai ler a Bíblia e você vai ter uma transformação de dentro para fora. E as suas raízes serão tratadas. Jesus quer tratar as suas raízes para que você comece a dar frutos. Como que você vai dar frutos com as raízes podres? E qual que é o remédio para as suas raízes? É Bíblia, é oração, é jejum. Como que você aprende tudo isso? Bíblia. A Bíblia te instrui a tudo isso. Então, como que você vai ler a Bíblia? Eu sempre tenho uma recomendação, tá? Eu, particularmente, comecei a ler um ou dois capítulos de Gênesis e um ou dois capítulos de Mateus. Mas depois de tanto tempo lendo a Bíblia, eu recomendo você começar lendo o livro de João, né, o Evangelho de João, Provérbios, Salmos e Gênesis. Entende? Começar por algum desses livros para te trazer uma clareza de quem Deus é e de quem você é e de como você conecta com Cristo Jesus. Quando você conecta com Cristo Jesus, a sua identidade em Cristo Jesus começa a ser formada, começa a ser construída. E a identidade secular começa a ser destruída. Quer um exemplo? A identidade genuína cristã é amor. Então sente paz, sente alegria e quer que mais pessoas conheçam a Cristo para ter liberdade. A identidade secular é de raiva, de ira, de ódio. Então a pessoa quer destruir o seu próximo. O tempo todo está maquinando mal, vingança ou pensamentos maus de fofoca sobre o fulano ou ciclano que fez alguma coisa errada. Ah, no meu trabalho o Pedrinho não presta, o João não presta, isso e aquilo, ele fica falando mal dos outros. Entende que esse é um sentimento de ódio? A sua identidade está firmada nas trevas. Quando você tem esse tipo de atitude, está firmada no ódio, está firmada na identidade secular. E se a sua identidade estiver firmada no secular,
O secular vai guiar a sua vida. Se o mundo secular estiver mal, você vai estar mal. E como está mal ultimamente, né? Sempre esteve, sempre houve guerras. Então, se você estiver a sua identidade firmada no secular, você nunca vai ter liberdade e você nunca vai ter segurança. Agora, se a sua identidade for firmada no amor e em Cristo Jesus, você estará firme na rocha. Você estará construindo a sua casa sobre a rocha. Agora, quando você segue uma identidade secular, a sua casa está sobre a areia. É por isso que você fica tanto tempo instável emocionalmente. Uma hora você está feliz, outra hora triste, outra hora com raiva, outra hora com medo, outra hora ansioso, outra hora depressivo. Entende que isso é muito espiritual. Então comece a ler a Bíblia pelo livro do Evangelho de João. Comece por Gênesis. A partir disso, mesmo no início você não compreendendo, existe uma chave para você compreender, tá? Antes de você começar a orar, você vai falar: Deus, revela no meu espírito toda essa leitura. E você vai começar a ler. Quando você terminar de ler, você vai orar e vai falar: Deus, que toda essa palavra fique guardada e fixa no meu coração. Assim acontecerão duas coisas, tá? A primeira, a palavra dele será revelada no seu espírito. E a segunda, você não vai esquecer mais aquilo que você leu. Porque não adianta você ler e esquecer. Então você vai ler, o Espírito Santo revela no seu espírito, e aquele entendimento, aquele conhecimento permanece em você eternamente. Entende? É essa forma. Então, você vai ler a Bíblia, vai entender o poder que a Bíblia traz. Eu já expliquei aqui o poder bíblico, né? E você vai utilizar exercendo o princípio. E quando você exerce o princípio bíblico, o mundo material já não tem poder sobre você. Essa é a maior liberdade que você pode ter. É liberdade bíblica, é liberdade em Cristo Jesus. O sistema secular já perde a autoridade que tem sobre você. Você já não gasta mais desnecessariamente, você já não fala mais palavrão, você não descarrega a ira na sua esposa, no seu marido, nos seus amigos, nos seus filhos. Você tem controle emocional. Você deixa de ser incompulsível. Se você compreender isso aqui, você vai até perder peso. Se você, claro, deseja perder peso, através disso, olha o nível e a profundidade que a Bíblia tem o poder de nos transformar. Eu mesmo já perdi peso através da Bíblia. Tiago, como que você fez isso? Simplesmente o corpo é o templo do Espírito Santo. E quando eu cheguei em determinado peso, eu falei, não, a partir daqui eu não posso ganhar mais peso, porque já está fora do padrão convencional, fora estatisticamente, já estou entrando em zona de risco, né, ganhando mais peso. Esse não é meu peso ideal. Eu tenho domínio sobre as minhas emoções, sobre aquilo que eu vou comer. Então eu perdi peso através da autoridade bíblica, entende? Não é brincadeira, isso aqui é muito sério. Então, problema emocional tem cura. Problema, Tiago, eu tô pobre, eu tô devendo tudo. Nossa, eu tô desesperado. A Bíblia vai te trazer solução financeira. Então, você vai começar lendo a Bíblia 4 vezes por semana, tá? E vai fazer a oração. Antes de começar a ler a Bíblia, você vai pedir para o Espírito Santo revelar no seu espírito. Quando terminar de ler a Bíblia, peça para Deus para fixar todo esse conhecimento no seu coração. E já para encerrar, vamos só recapitular, tá? Sobre tudo que foi dito. Então, nós falamos do poder da Bíblia, nós falamos como utilizar esse poder, nós entendemos que a Bíblia é o mapa do tesouro, que você vai encontrar a tua prosperidade genuína através do mapa do tesouro, que é a própria Bíblia. Te mostrei todos os benefícios que você vai ter inicialmente, simplesmente lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Te dei a sugestão de como você vai fazer para ler a Bíblia, para ter um resultado mais rápido, para acelerar o seu processo de crescimento, de amadurecimento, para você dar frutos mais rápidos, tratando a sua raiz para que você dê frutos em todas as áreas, tá? E recapitulando aqui também, que é muito importante, você vai
começar a mentalizar a sua jornada da prosperidade, tá? Não se esqueça que é uma jornada, tá? Você talvez nunca escutou isso aqui que eu disse. Então, essa semente vai plantar no seu coração e ela tem um processo de amadurecimento. Não pense que é instantâneo. Tem muita coisa que vai precisar ser desconstruída da identidade secular que o mundo criou em você, vai desconstruir para que Cristo possa construir a sua identidade nele, entendeu? Então, deixe nos comentários o quanto essa aula serviu para você, se ela foi importante para você. E deixa também nos comentários se você tem dúvidas em relação a alguma coisa que foi dito, né, nessa conversa, para que nós possamos gravar mais conteúdo que vai edificar a sua vida. Beleza? E até logo. Foi maravilhoso passar esse momento aqui com você.